Dragão Momoto ou Dragão Barragir? Meu amigo, hoje eu preciso escolher qual será o sétimo dragão da conta chegar no nível 130 e essa escolha pode facilitar bastante a minha vida na masmorra sem fundo. De um lado tem o Dragão Momoto, do outro tem o Dragão Barragir, o dragão que me fez sofrer durante semanas aí pra conseguir. E aí, qual dos dois merece essa vaga? Cara, será que o meu desempenho na masmorra vai melhorar com um deles? Tem gente aí que diz que sim, tem gente que diz que não, mas eu já tenho uma opinião formada sobre isso e a verdade você confere hoje aqui no canal. Bora de Dragão Barragir, o coração falou mais alto, cara. Ele é um dragão maneiro pra caramba e muito poderoso, fora que o bicho me fez jogar na masmorra feito louco. Então o bicho merece parar no nível 25. Cara, dessa vez o coração perdeu. O escolhido é o Dragão Momoto. Um dragãozinho aí que eu lutei muito pra conseguir também e eu não vou adiar a evolução dele de novo não. Hoje ele se torna o meu sétimo dragão nível 130. Cara, eu prefiro o Dragão Barragir, mas o Dragão Momoto pode ser um daqueles dragões aí que mudam completamente o rumo de uma conta. E você sabe, a masmorra é o caminho pra se dar bem nos eventos. Quanto mais longe eu consigo chegar nela, mais recursos eu ganho. Mais bilhetes, mais dragões, mais chances eu tenho de completar as coleções. Então, se o Dragão Momoto realmente fizer diferença, meu amigo, pode ser que eu consiga facilitar muito a minha vida nos próximos eventos. Inclusive no evento Tirano que começa na sexta-feira. Cara, e agora que ele entrou para o time, finalmente eu vou poder responder uma dúvida que muita gente tem. O Dragão Momoto faz diferença na masmorra ou não faz? Quantos degraus de pedra eu vou conseguir obter agora? Então, depois de tantas batalhas na masmorra sem fundo, eu já tenho uma opinião formada sobre isso. Cara, já ouvi gente dizendo que com o Dragão Momoto no meu time eu vou arrebentar a boca do balão, mas também teve gente dizendo que não muda praticamente nada. Meu amigo, hoje eu vou descobrir quem tá certo nessa história. Tá aí o meu sétimo dragão no nível 130. Apesar de ter gastado bastante comida nele, ainda sobrou uma quantidade legal aí para o próximo. É só juntar mais 350 milhões de comida que tá tudo certo para colocar o oitavo dragão aí no nível 130. Momoto vai usar o selo Maravilha Épico. E para fechar o selo Aceitação Raro. Maravilha por causa dos efeitos positivos que ele lança e a aceitação para os efeitos positivos que ele irá receber aí do restante do time. Agora é hora do encanto e hora de você, meu amigo, deixar o like nesse vídeo para fortalecer o canal. E se o assunto Dragão Mania interessa você, se inscreve, cara, você é muito bem-vindo por aqui. Então, vou estar deixando o Dragão Momoto com 15 estrelas. E eu vou estar gastando quase 1.200 materiais extraordinário antigo. É muita coisa, cara. Tipo, a cada frenesi de bugigangas, eu conseguia 300 materiais extraordinário antigo. Pô, imaginem, se eu não tivesse o chefe mestre dos bilhetes, meu amigo, eu teria demorado muito aí para encantar o Dragão Momoto. Então o chefe mestre dos bilhetes é uma compra mais do que necessária. Aí eu fico pensando, cara, imagina essa galera que tem 2 chefes dos bilhetes. Deve arrebentar muito na quantidade de bugigangas e materiais. Vida tranquila, né? Agora é só juntar 164 extraordinário para o Momoto e para mais 6 dragões. Dá quanto isso, hein? Com certeza dá mais de 1.000. Essa semana vai ter o evento Extravagância de Joias, aí eu irei fazer uma compra muito necessária, que é mais uma vaga no estádio Pandracônico. Aqui na minha conta é o seguinte, cara, todo dragão nível 130 tem que ficar no estádio. Com o Dragão Momoto não será diferente. Vou gastar 315 joias e tá super de boa, porque durante o evento do ataque do Dragão Apex, eu recupero o que eu gastar. Meus 7 dragões mais poderosos do jogo. Celestauro é o primeiro, segundo lugar Umbral Aurospex, terceiro Lisk, quarto Coffes, quinto Momoto, sexto Cronos Supremo e por último o dragão Desertum Flamaram. Agora é hora de colocar o Dragão Momoto no campo de batalha, meu amigo. E se tudo der certo, eu vou arrebentar na masmorra sem fundo. Cara, eu vou pegar mais de 5.000 degraus aí por batalha. Já pensou? Será que dá, cara? Será que dá pra pegar essa quantidade toda?
Então, cara, lá fui eu fazer o teste usando o dragão Momoto no time. Ele é um dragão, ó, muito bom, a cura dele é muito boa, a defesa muito boa também. Eu fiz mais de 3 batalhas na masmorra sem fundo usando ele e o resultado eu conto agora pra vocês. Eu não consegui arrebentar a quantidade de degraus, eu continuo ganhando a mesma coisa, que é algo que chega próximo a 3.000 degraus por batalha. Mas falar, cara, eu já tava esperando por isso, porque faz um tempo aí que eu percebi uma coisa na masmorra sem fundo. Depois de que eu derroto 60 ou 65 dragões, os próximos adversários estão em níveis muito altos. Aí o que acontece? Eu preciso ficar cuidando da defesa, porque se der mole é tchau, já que do outro lado estão vindo dragões acima do nível 190. E quando meu time ataca, tem aquele problema, cara. Os adversários quase não perdem vida. Logo, fica muito complicado completar algumas tarefas. Aí daqui a pouco acontece dos dragões do outro lado estarem com um ataque tão alto, cara, mas tão alto, que não tem mais defesa aí que aguente. Não tem escudo do Deserton e nem escudo do Momoto para suportar tanto dano. Então a conclusão que eu cheguei foi: por mais que eu tenha dragões no nível 130, eu sempre vou esbarrar nessa questão dos níveis aí dos adversários. Então, os amigos que disseram que o resultado da masmorra não mudaria, cara, eles acertaram. Pra mudar, eu acho que vou precisar mesmo é que os meus dragões estejam acima do nível 130. E pra isso eu precisarei de muitas maçãs sagradas, meu amigo. É muita coisa, hein? Ó, e talvez eu precise mudar o planejamento dessa conta, hein? Talvez seja a melhor coisa a ser feita, né? E outra coisa que eu preciso saber na masmorra sem fundo é como os dragões do meu time ficarão depois que eles ganharem bônus de luta mais altos. Daí pode ser que esse resultado dê uma melhorada, mas eu não tô acreditando que possa fazer muita diferença, não. Sobre o planejamento, cara, então, ó, tô pensando aqui, ó. Cara, primeiramente tô pensando em escolher 4 dragões para colocar no nível 135. Aí eu deixo os outros 4 no nível 130 por enquanto. Sim, eu tô pensando em evoluir mais um dragão, que é um dragão Barragir, dragão Zolto ou dragão Prisma. Um desses 3. Aí por enquanto quem tá ganhando a disputa é o dragão Prisma com toda certeza, né? Segunda opção é o dragão Barragir. E correndo por fora está o dragão Zolto, que apesar de estranho eu tenho achado ele um dragão bem maneiro. Eu terei 4 dragões aí nível 135 e mais 4 nível 130. Aí no futuro eu coloco esses 4 130 no 135 também. Pô, cara, é uma pena que o dragão Momoto não fez tanta diferença na masmorra sem fundo, mas eu vou seguir jogando com ele, testando pra ver se a situação na masmorra dá uma melhorada. Tendo novidades, eu volto para contar pra vocês. Então é isso, galera, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou pode me chamar lá no Instagram também. Pra dar aquela fortalecida, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, meu camarada. Tamo junto, muito obrigado. Tenham todos uma ótima quinta e um bom jogo na nossa linda e querida Dragolândia. Valeu, galera. Fui!